Como vai, pessoal? Tudo bem? Estou gravando esse vídeo para falar a verdade sobre o produto conhecido como Lift Detox. Se realmente funciona, se existe algum tipo de efeito colateral. Primeiro ponto aqui. Me desculpem a expressão, a indignação, porque realmente aconteceu uma história com uma pessoa muito próxima a mim e eu estou gravando esse vídeo da forma mais simples possível, tá? Então vamos lá. O Lift Detox realmente funciona? Vale a pena? Existe algum tipo de efeito colateral? Entendam. Primeiro ponto. Lift Detox não é um remédio para emagrecer. É um suplemento natural, ou seja, como suplemento natural, ele reúne compostos em nível de dosagem e concentração, é importante eu falar isso, que vão de fato proporcionar um emagrecimento. Agora entendam, por que eu falei esse nível de dosagem e concentração? Porque infelizmente muitas pessoas são enganadas por uma prática na indústria farmacêutica há mais de 20 anos. Por produtos falsos, genéricos, com nível de dosagem e concentração totalmente alterados. Isso no final das contas é mais do mesmo, é água com açúcar, é farinha, chame como você quiser. O que eu recomendo, o que eu aconselho? É você comprar direto da fábrica, porque você tem a garantia, tem a nota fiscal, caso haja algum problema, você está amparado pela lei. Percebe aqui? Vou deixar aqui o site oficial do fabricante do Lift Detox, que você tem todas essas garantias por trás. Agora vamos lá, pessoal, esse tipo de produto realmente funciona? Sim, funciona e eu vou explicar para vocês o porquê. O primeiro ponto, não é remédio, ou seja, você não vai utilizar para o resto da sua vida. Isso aqui é um tratamento, existe início, existe meio, existe fim. É um suplemento natural. Reúne compostos como a quitosana, o feliz em pó, o agar-agar, o chá verde, o gengibre, enfim. Todos esses compostos, eles ajudam, aceleram o processo de quebra molecular. Porque percebam aqui, pessoal, o corpo humano, a máquina, corpo humano, é quase que perfeito. Por que eu falo quase que perfeito? Porque, infelizmente, muitos se desleixam, né? Não se cuidam. Então, a gente tem que cuidar, de fato, porque a natureza, ela é perfeita. Então, assim, a quebra molecular, ela acontece normalmente, organicamente no nosso corpo, né? Você querendo ou não, você dormindo, a quebra molecular está acontecendo. Quando você ingere lá o arroz, o feijão, o macarrão no seu almoço, no seu jantar, essas moléculas maiores são quebradas em moléculas menores, automático, natural, tá? Por exemplo, carboidrato, glicose, proteína, aminoácidos, gorduras, ácidos graxos, assim por diante. Isso acontece. O Lift Detox vai agir justamente na aceleração dessa quebra molecular, facilitando o processo de digestão, acelerando o seu metabolismo, o que ocasiona, o que resulta no emagrecimento. Claro, você tem que utilizar da forma correta que eu vou falar nesse vídeo, mas percebe que eu estou falando aqui de emagrecer, eu não estou falando de perder peso, eu não estou falando de... É até engraçado, tá, pessoal, porque realmente é incrível o que está acontecendo hoje em dia. Diariamente eu vejo vídeos, anúncios de pessoas dizendo que tomaram um tônico, um chá, um ritual secreto matutino vindo. Aí só muda o lugar, Espanha, França, Irlanda, só muda o lugar, entende? Aí ainda bota o vídeo, oi João, agradeço por esse tônico que eu estou tomando aqui que me fez perder 12 quilos. Oi Juliana, eu te agradeço pelo tônico que você me mostrou, que agora eu perdi 15 quilos. Eu não estou falando aqui, pessoal, de perder peso. Eu estou falando aqui de emagrecer, porque apesar de que perder peso e emagrecer são coisas com resultados semelhantes, uma coisa totalmente diferente da outra. Perder peso, você perde peso, mas não é saudável. Agora, emagrecer, você perde peso, mas continua saudável. Perder peso, o que eu vou falar aqui você vai entender, se você já fez uso de dieta da banana, dieta da maçã, dieta da... Enfim, não sei qual é a próxima dieta aí. Você já sentiu alteração no quadro de humor, ou seja, a pessoa fica irritada do nada, alteração no quadro da pressão, alteração também no quadro de hormônios, isso a longo prazo, sem falar do efeito rebote, que você para de utilizar aquela dieta, para de tomar aqueles remédios, o que acontece? O efeito rebote, o efeito sanfona. Se você já fez uso ou conhece alguém, sabe do que eu estou falando. Isso aqui é perder peso. O que eu estou falando aqui, pessoal, que o Lift Detox proporciona é o emagrecimento, é um processo. É início, é meio, é fim, é transição, é quebra molecular, tá? É na ação, é na raiz. As propriedades do Lift Detox, elas, por serem esses compostos ricos em fibras, ajudam a formar essa massa gelatinose, o que facilita o processo de digestão, consequentemente a quebra molecular. Percebe aqui que eu estou falando é emagrecer? E muitos, é engraçado falar, esses anúncios eu denuncio mesmo. Eu faço é denunciar, porque de fato, pessoal, o que acontece hoje é que pessoas são enganadas por uma história, é um vídeo longo falando de uma receita que foi descoberta não sei aonde. Cadê a comprovação por trás disso? O Lift Detox, pessoal, tem uma comprovação da Anvisa, o que te garante de fato o resultado, ou seja, passou por testes, validações, de fato tem um resultado. Não é uma descoberta ritual, não é um ritual matutino, né? Eu não sei como é que falam aí. Não, percebe que eu estou falando aqui de um produto que realmente tem um selo de comprovação? Outro ponto, em quanto tempo eu tenho resultado, mas antes de falar isso, eu quero falar como é que você deve utilizar o Lift Detox. São 2 cápsulas ao longo do dia, antes das principais refeições, almoço e jantar. Dessa forma, você proporcionar, são 24 horas do Lift Detox no seu organismo, de fato proporcionando essa quebra molecular.
Quanto tempo eu tenho resultado? Pessoal, isso aqui é uma pergunta bem pertinente, porque muitas pessoas têm dúvida realmente. Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Porque você concorda comigo que seu organismo é diferente da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu pai? Sim ou não? É diferente. Então, esse processo de absorção, tudo vai ser diferente, porque isso aqui eu não estou falando de remédio, estou falando de suplemento natural, o efeito é natural, tá? Então, assim, o que a gente observa na média é a partir do terceiro mês em diante. Claro, tem pessoas que a partir do primeiro mês já percebem um resultado, do segundo mês já tem um resultado, mas a média é terceiro mês em diante, porque isso aqui é um tratamento, existe início, existe meio, existe fim. O que eu aconselho? Você fazer o kit do tratamento recomendado. Vou deixar aqui abaixo o site oficial, como eu falei, direto da fábrica, tem a garantia, tem a nota fiscal, seus direitos estão preservados. Você, qualquer coisa, o produto não chegou na minha residência, não chegou na minha casa, você está amparado pela lei, pode solicitar o reembolso, que você percebe que está comprando direto da fábrica. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, assim, pessoal, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pontuação, alguma ponderação a fazer, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, que realmente esse espaço é destinado para isso, para a gente trocar ideias e trocar informações. Grande abraço, pessoal.